Vídeo de introdução que mostra o trevo da cidade de Palmas com alguns veículos passando. Também mostra os portais de acesso à cidade de Palmas, monumentos de acesso. Depois, uma estrada de chão que dá acesso à terra indígena de Palmas. O vídeo segue em velocidade avançada por toda a estrada até chegar na unidade de saúde indígena, onde demonstra pessoas na unidade de saúde indígena e também mostra um panorama geral da terra indígena de Palmas. Dá-se início à fala do senhor João Borges, membro da comunidade. Está sentado em uma cadeira, em suas costas. No panorama do vídeo aparece uma estrada na terra indígena de Palmas e ao fundo uma floresta. Grande, já tinha os voos dela, de Palma, então o índio está aqui antes de Palmas ainda. Já tinha, não sei de onde é que vieram, mas já tinha. Ah, o senhor não sabe de onde que veio os índios para cá? Não sei de onde é que vieram, porque daí pode ver, tem aldeia em toda parte aí. Portanto, alguém, eu soube, não sei se é do seu conhecimento, estão estudando o índio também. Isso já todos os índios, né? Estão estudando de onde é que ele saiu, para onde é que ele está indo. Ele não sabe responder. Se você perguntar assim para alguém, pode ser o mais historiador, compadre. Para onde é que os índios estão indo? Não sabe. Mas nós estamos de passagem aqui. Então, aí que vem a história, daí que vem a história, daí que aqui começaram a viver, começaram, né? Aí já veio, por exemplo, um pouco antes o índio vivia sozinho, não tinha o administrador foco, depois veio, né? Mas o índio vivia aqui, com as suas lideranças, com o seu povo, e daí depois que começou a aparecer já o fogo branco para atender eles, como diz, né? Modo de dizer atender eles, né? Então, aí começou de lá para cá, daí já começou. As nossas aldeias começaram, eu não sei se é do esse que vocês sabem. Aí o índio morou aqui, né? Só que daí ele morou também lá, vivia já ali até a divisa aí, né? De Paraná com Santa Catarina. Então ele começou a viver lá e começou também a trabalhar lá. E como aqueles índios arrodeavam lá, aquele homem lá que era bom para os índios, o avô da dona Eunice, né? Um certo daí quando veio, segundo a história, quando vieram aqueles lá, gente lá, os grileiros de terra que vieram guerrear contra os fazendeiros aí, né? Tudo conseguiu o Ronaldo tudo para proteger. E os índios ajudaram os fazendeiros? Não, até ali não. Só que daí, quando eles estavam vindo para cá, que estavam lá, que souberam, então os outros já tinham se equipado, como diz, né? Os fazendeiros para enfrentar os caras lá, né? E daí, por exemplo, esse avô da dona Eunice não tinha achado ninguém. Como os índios eram amigos dele, ele pegou os índios para proteger ele. Aí os índios também se acamparam lá na fazenda dele lá. Segundo a história, né? Tá. Então lá daí ficaram lá protegendo, né? Lá junto, escutando, de certo, né? Quando eles se revoltam. Mas daí, você veja, nesse tempo, as leis lá de fora, lá, os governadores, não sei lá, proibiram, né? Não pode mais assaltar os fazendeiros, né? Tomar as terras deles, né? Então daí cortaram, os índios estavam lá com ele, lá, né? Por exemplo, daí não precisou de guerrear, como diz, né? Daí vieram-se embora. Aí, eu acho que o senhor sabe disso aqui, né, Gerardo? Sim, ó. Sim. Daí, vamos dizer que sentaram tudo, ó. Tá bom agora, então não tem mais perigo, agora então vamos para nossa aldeia, que era por aqui, né? Vamos para nossa aldeia, e agora? Aí saiu o vô lá da dona Eunice e disse para eles quanto que eles iam cobrar de estar protegendo ele lá, né? Qual é o preço? Quanto que ia cobrar, né? Que tem que pagar, nós devemos pagar eles, né? De estar aqui. Aí tinha um piazão, que certo era o representante, né? O cacique, não sei. Daí a mãe dele disse que disse para ele, Nandilma, né? Antcambu montura. Que mãe, Mangauê, né? Em Mangauê. É rumona. Né? Em Mangauê. Em Carta, em Cochilta, Burca, que em Gaxinta, China, que era o Paraná aqui só. Era pequeno aquela época, era pequeno, né? Eles já estavam... Então já tinha gente que pensava lá.
O que ele tá falando aqui então? Não, né? Ele diz, timar gato como é que eu vou falar, para criar eles, como diz, né? Daí o piada disse para ele, não queremos, vou dizer que o senhor é o fazendeiro, né? Tá, ele disse, ó, de certo, os pistoleiros se interrogam com ele, né? Daí ele disse, nós não queremos terra, vizinho. Patrão, certo? Não sei, lá o senhor, não sei como é que ele dizia. Não queremos dinheiro. Não queremos dinheiro, né? Nós não queremos dinheiro, mas o que vocês querem então? Nós queríamos terra, só que se não dava um pedaço de terra para aumentar na terra, que mais tarde, e a velhinha falando na indioma, para ele é o único que falava português, certo, né? Daí a velhinha, timangué. Daí porque mais tarde nós vamos precisar, a nossa geração vai aumentar e nós precisamos de mais terra. Né? Daí então, certo, ele conversou ali com ele, né? Então nós temos que dar para ele. Naquele tempo a terra deles ali era até aí, na divisa aí, né? Até na divisa do período, como é? Da Paraná, Santa Catarina. Então daí ele disse, mas então, certo, combinar lá, né? Fizeram uma reuniãozinha entre eles, então vamos dar terra para eles. Então marque eles, certo, para eles. Daí vieram, então pode demarcar para vocês aí. Daí demarcaram as terras. Que vocês quiserem aí, porque pegava daqui até no Papu, a terra da velha lá, do finado Buda. Pode demarcar o que vocês quiserem, vocês me avisam onde é que é para mim. Daí que eles desmarcaram. Portanto, a nossa terra, segundo o que eles falam, está muito pequena. Segundo o que eles falam, a divisa lá não está de pinheiro torto, né? Segundo o que a minha avó falava, né, que as divisas desse fazendeiro, né, que era o tal de Aníbal Vermonde, que doou as terras para os indígenas através do trabalho e do serviço que eles protegeram essa fazenda dele e uma que ele tinha em Guarapuava também. Não era só uma fazenda, era duas, era aqui em Guarapuava. Então, segundo a minha avó, disse que essa mulher falou que ela queria, em troca do serviço, ela não queria dinheiro, ela queria terra para sustentabilidade dos seus filhos, dos seus netos que estavam vindo tudo, né? Da geração futura, né? Então, através disso, daí ele doou as terras para os indígenas, mandou eles fazer uma demarcação de terra só por cabeceira de águas. Ele falou, então, vocês vão morar praticamente, vocês vão ficar no meio de uma ilha. E daí a nossa terra indígena de Palmas, ela é quase tudo cabeceira com cabeceira de água, ela se encontra. As divisas. As divisas. Tem só um pedaço que é a linha seca, que é aqui em cima, que faz divisa com o rio cabeceira do Lontra. Da Lontra com o Rio Vermelho. Dá mais ou menos que uns 100 metros de linha seca. Aproximadamente 600 a 800 metros. Que daí só ali que pega a linha seca. O resto é tudo água. De uma cabeceira segue a outra, reto. E daí eles dizem linha seca. Né? Ali que foi doado as terras através disso para os indígenas de Palmas. Então daí é que, então segundo as histórias que aconteceu, que aí começou, então eles começaram, aí daí tem muita história, né? Entrevista com o Sr. Claudecir Viri, pedagogo e professor na escola indígena. Ele está sentado no saguão da escola indígena. Ao fundo estão prédios nas cores branca e verde céu. Através de uma organização, através de movimentos, houve também muitas percas, né, de certos membros indígenas na conquista dessa terra. Né? Aí por volta dos anos de 1800 e poucos ali, começou-se então a existir o povo indígena Caigangue nessa região de Palmas, Guarapuava, né? União da Vitória. Já começou então a se povoar o povo Caigangue, né? Nas dependências de onde hoje é o município de Palmas, houve então a primeira povoação do povo Caigangue, né? A qual onde hoje se localiza o município de Palmas, era onde estava ali reunidos os indígenas Caigangues, né? Onde hoje se localiza a praça, né?
onde que é a gruta, ali era o local onde que os indígenas se encontravam, né? Aqui é a Palmas de Baixo. Antes era Palmas lá de cima, não sei onde é que era aqui lá do horizonte, que tinha a cidadezinha de Palmas lá, que começaram lá, né? Então daí, só que daí aconteceu assim a história, ó, segundo o que eu escutei, assim, ó. Então daí lá aquela Palma não estava bom preço, porque lá, por causa do frio intenso que era esse horizonte, não sei onde é que é ali, muita neve, muito frio, eles não conseguiam quase viver demais lá no inverno, né? Daí que resolveram passar para cá, para os matos, para lá, aqui onde é aí. E daí, segundo a história, antes deles virem ali, os índios eram Palmas. Os índios viviam por lá. A praça, não tem aquele senhor lá, nós dizemos o Preto Velho lá, né? Era ali a divisa da aldeia de Palmas, segundo o que eles falavam. E os índios, então os índios moravam lá, né? Para caminhar por lá, porque não tinha morado, eles imigravam por que lado, né? Então daí lá diz que quando era frio, eles imigravam tudo na gruta lá embaixo. Lá. Os índios? Os índios. Iam acampar tudo lá embaixo. Lá no Parque da Gruta? É lá. Por quê? Por causa do frio. Então vinha o frio intenso, como lá era como é que eu vou dizer para você, um lugar baixada, tipo do buraco, assim, né? Daí então, protegia. Daí protegia eles do frio. Essa é a história que afinal ela não teve lá, mas os ancestrais dela contavam a história. Protegia lá. Protegiam lá, então lá era quente, daí o vento vinha, o frio, né? A neve e tudo, passava por cima, por cima como se fosse aquela casa ali, ó. Passava tudo, e eles se sentiam protegidos. Que eles viviam nativamente, então, né? Porque eles não conseguiam viver lá em cima porque era muito frio. E buscavam da caça lá, daí naquele mato lá mesmo? Não, porque eles falavam assim que o índio ele mesmo que tinha a aldeia dele, mas aquele tempo não tinha tanta morador. Era poucos moradores, né? Os fazendeiros, era poucos, né? Então eles caminhavam como daqui, eles iam até para perto do horizonte caçar. Eles migravam dali, mas eles iam para o horizonte caçar. E traziam para os seus, eles iam em equipes, né? Uma equipe ia essa semana, né? E a outra ia depois, só que eles comiam tudo junto, repartiam, chegavam, todo mundo. Tá. Aí quando como nós vamos dizer para vocês, os brancos, nós dizemos aqui, né? O Fong não índio, né? Como nós dizemos aqui, nós chamamos de Fong, né? Vieram para cá, então eles se arredaram daí. Eu sei que por último tinha índio morando até ali no trevo aí. Ali para baixo do Faria ali era a casa da finada do tio José Virica, a avó Rosinha. Eles moravam ali. E ali era terra de índio? Era terra, segundo o que eles falavam, era de índio. Era tudo terra de índio aqui? Era tudo terra de índio. Então, por isso que dá para ver que quando houve Palmas, já havia os índios aqui nessa redondeza. E daí eles trouxeram Palmas para cá? Daí quando eles trouxeram Palmas para Palmas de Baixo, que é ali, então os índios se retiraram jamais para o lado dos matos, porque ele vivia no mato, porque ele vivia da caça, da pesca, da fruta, das coisas que aquele tempo tinha bastante, né? Então eles iam para esse lado. Daí tá. Então daí quando houve Palma, então eles se retiraram, daí já vieram para cá. É isso que eu falo, professor. Acho que nós devemos também de falar um pouco sobre sobre os guias, né? O índio vivia tipo por guia, por sonho muitas vezes, né? Daí que vieram para cá. Aí vieram para cá e começaram a morar aqui por aqui. Daí daqui eles iam para cá também. Eles iam aproximadamente lá pro Papuã, caçar para lá. Portanto, o teu avô, né? Ele era funcionário para campear as coisas perdidas, às vezes no mato, para a dona Eunice. O vô da dona Eunice. O vô da dona Eunice, né? Então, ele atravessava daqui, ó, pro mato, ó, né? Ele era caçador, ele não tinha medo, ele matava tigre mesmo até com pau. Matava tigre? Teu vô, né? Ele cansou de contar para nós que ele tinha. Nós moramos junto com ele muito tempo, né? Nós estamos. Para mim, esse aqui ele criou. Ó, ele dizia que para matar tigre não precisa se ter
muitas vezes uma espingardona, só você saber a manha. Então o que fazia quando ele ia indo o tigre? Né? O que ele fazia? Nem facão nem nada, ele cortava uns pauzinhos assim, ó. Um pau comprido, esse outro mais assim. E daí o tigre vinha, porque diz que o tigre ele não pula diretamente assim se você não mexe com ele. Né? Você vai chegando, então ele vem e fica de pé. Ele punhava aquele pau aqui, ó. Ele ficava de pé aqui, ó. Com a cabeça aqui, ó. Então, ali quando ele ficava com aquele aqui, ó. Quando ele tava aqui, ele já dava uma paulada aqui, ó. O tigre caía espernando, ele matava, ele era ligeiro. E seguia seus caminhos. Certo. Era o jeito que o índio naquele tempo caçava. Eles não tinham quase nem espingarda. Depois apareceu alguma espingarda para eles ali, né? Mas o finado vô, né? O vô Lufrano contava que ele matava as caças mais com aquela lancinha que eles fazem ali, ó. Né? Que nós sempre a vez apresentamos ali. Sozinho, caçar sozinho, né? Fazer caça dele. E ele caçava sozinho também, né? Caçava sozinho. Tá. Então ele tinha essas manhas. Aí, o que eu me refiro, eu digo assim, é porque o índio foi dirigido para cá com certo guia, compadre. Por um sonho que... Por que eu digo assim, creio? Por causa que aqui havia muita caça, fruta, pinheirais, embuia, tudo que é tipo de mata que tinha nativo, né? Caças bastante. Eles viviam, por exemplo, mais da caça. O índio começou a trabalhar mesmo agora há pouco tempo, né? Mas nós vivíamos mais nativo, que tinha. Não precisava o índio andar para lá e para cá. Ele tinha comida na própria aldeia. Tá. Então o que me refiro, creio, e Gerardo, por exemplo, os que estão vindo aqui, que eles foram trazidos por um certo guia. Por que eu digo? Pode ver aqui nesse lugar que nós moramos, que é mais alto dos municípios quase, que é Palmas. Pode ver aqui, se nós folhear aqui, as águas estão saindo tudo daqui. Houve conflitos, né, por causa do espaço, né, onde que os indígenas estavam, né? Houve conflitos com a chegada dos bandeirantes, colonizadores, né? Houve então mortes de indígenas, não indígenas, e com isso os indígenas foram recuando, né, mais para o sul, assim dando espaço para os não indígenas tomarem, né? E assim aconteceu, os indígenas recuando, pois era um grupo menor e com toda aquela descontração entre indígenas e não indígenas, né? Mas sempre existiu um certo líder, né? Existiu naquela época o líder, chamava-se o Cacique Viri, Cacique Condá, né? Eles eram os líderes que representavam aquele grupo, né? E quando houve muitos conflitos entre os não índios e os indígenas, né? Esses líderes, eles foram também tendo um certo jogo de cintura com os não índios para tentar não fazer com que aquela pequena população de indígenas se acabasse naqueles momentos, né? Então eles foram até entrando num certo acordo com esse pessoal não indígena para que hoje existisse nós onde que estamos, né? Mas esses grandes líderes lutaram bastante para que esse espaço fosse adquirido, né? Ao mesmo tempo também eles criavam uma política, né, para que beneficiasse o grupo indígena, a qual, com o passar do tempo, eles também fizeram uma parceria com o tal de Virmundi, que era um grande conhecedor também e dono de grandes terras, né? E esse chamado Aníbal Virmundi, vendo esses líderes passar por certas dificuldades com o grupo, e eles também tendo um diálogo bastante inviável,
né, nos dois grupos, tanto indígena e não indígena, esse senhor, ele doou, né, doou para esse grupo indígena uma certa quantidade de terra para que eles se povoassem, né, para que eles ali tirassem seu sustento dentro dos próprios benefícios da natureza, né, e assim mantendo a cultura, né. E aí parou então-se os conflitos, né? Quando se teve esse diálogo, essa parceria com o não índio, né? Porque os indígenas já estavam passando por dificuldade, eles estavam sofrendo bastante, né? No momento em que começou-se já aos não indígenas já a construir, né, certas construções naquele espaço, né? Os indígenas começaram a sofrer mais com isso. E assim começaram também a fazer os trabalhos, né, onde que esse não índio, vendo que eles tinham bastante dificuldade, então vamos entrar num acordo e vamos doar um pedaço de terra para vocês ali plantarem, fazer os seus artesanatos, pescarem, caçarem, para vocês viverem, né? E assim aconteceu de que fosse então sendo adquirido essa terra, né? Que nem os nossos cuiã era preparado assim, ó. Ele se preparava, não era pouquinha coisa. Tinha a maior parte dos mais velhos, hoje já não é tanto. Mas a segunda que a gente soube também, que quem me contou sabe quem esse criou. O finado Gil Maria, eu gostava, eu morei com eles. Como é que faz? Ele disse, olha, eu fiquei quase 20 dias no mato, né? Sem comer, sem cachorro, sem facão. Não, com o facão dele tinha. Sem fogo, né? Sem casa para ficar. E já era levado já por os espíritos lá para se preparar. Então lá o que ele comia lá? Ele comia folhas, né? Que hoje os índios ainda sabem, né? Folhas, frutas, né? Mas de jejum ele passava lá. Até receber. Quando ele recebeu que ele veio. Então o que ele recebeu? Ele recebeu dom de cura, de sabedoria de remédios, né? Dom de adivinhar. Hoje muitos não dão valor a isso aí. Mas ele tinha, né? Vocês sabem, né? Nós sabemos, né? Lembra que quando a Vena tinha que perguntar para ele como é que tá, tio, as coisas na aldeia? Ele dizia, olha, não está muito bom, você cuide, meus filhos, né? Que tá um perigo dentro da aldeia. Ele dizia, né, já? Uhum. Não é assim que ele dizia? Assim que ele falava. Né? Ó, você cuide que não tá bom, já morreu uns 2 ou 3 aí, né? Mas como é que é? Morreu 2 homens ou 2 mulheres, morreu uma criança também. Podia esperar que acontecia, né? Acontecia mesmo. Acontecia. E hoje ainda muito ainda está acontecendo. Então, ele falava, ele era quase o Deus da comunidade, né? Porque aquela vez não tinha, era pouca, depois que entrou daí a católica, os evangélicos é novo, né? Aí, né? Então, mas eles viviam desse, ele era a nossa medicina. Então vamos ele era tentar. um cuiã que ele tinha o guia assim, ó. Ele tinha um guia de um certo pássaro, né? Eu acho que o senhor já viu, vê que aqueles gaviãozinhos, tem uns gavião que ficam em cima assim, ó, batendo assim, não cai, né? Eles ficam assim. Aquilo era um guia dele para tirar as pessoas que estavam no abismo, quase morrendo, cura. E daí tinha os remédios dele, e daí tinha mais outros dons também. Que eles tinham, por exemplo, hoje é custoso eles fazer, mas eles tinham dom de caça, dom de pesca, dom de veieira, né? Ele ensinou, então tinha, eles buscavam, que nem o finado meu tio, o tio aquele que morreu ali, o Simplício, né? Ele tinha o dom de veieira. Eu me lembro, ele era matando, né? Eles não compravam açúcar, né? Mas era mel. Então quando ele tirava o mel dele, por exemplo, que estava faltando, ele dizia, eu me lembro que a finada minha madrinha, minha tia, vamos campear mel, ele dizia, porque já está pouco, então ia. Daí deixava nós sentados, que eu era pequeno, me lembro, tinha aproximadamente uns 6 anos de certo, né? Daí nós ficávamos assim, dizia, quando eu bater no pau, subiavam lá, que eu já achei a veieira. Então ela se apresentava para ele, pequenino.
O dom dele, não sei como é, não sei o que ele fazia. Tipo de um milagre que acontecia, né? Então, nós ia lá, né? Ele batia também lá tinha, às vezes tinha 2 veieiras, tinha uma tinha uma na raiz da embuia e outra no outro galho. O que era a veieira? Veieira, coisa de mel, quase mel, abelha, tudo que é coisa, né? Certo. Então, que dava mel, então ele tinha isso aí, ele não ia muito longe. Tá, mas eles vieram se acolher ali no Parque da Gruta, e daí os guias, então, conduziram para cá. Os guias, segundo a história que a gente fala, que os guias conduziram eles para cá, para se retirar de lá. Porque a população não índio, como é que o senhor chamou o não índio, como é que é? O Fong. O Fong, então, estava chegando. E com certeza eles vieram ali e disseram, ó, agora nós vamos ocupar aqui, né? E o índio não era de briga, ele não era de tal. Eles eram em paz, eles viviam com paz, né? Porque eles precisavam do branco também, do Fong. E o branco também precisou deles. Então, esse município de Palmas aqui é um lugar que tiveram união entre o Fong e o Caingangue, que é índio. Por isso que até hoje nós vivemos a amigada que nós temos, né? Graças a Deus, né? A gente vai dizer, né? Porque a Palmas eu acho que é a aldeia que mais tem amizade, né? Em outras aldeias não é assim, nas aldeias às vezes vão pra bala lá, né? Por causa das terras deles aqui, não. Mas, aí com o passar do tempo, isso foi em 1815, começou-se essa luta, 1830, né? E aí 1840, 60, foi indo em frente, e os índios sempre na luta de conquistar os espaços para que as famílias que ali existiam, que eram os caigangues, eles pudessem ter mais recursos, né, devido ao número da população. Então, conseguiram, através de seus trabalhos de novo, com esse mesmo senhor, né, mais alguns pedaços de terra, e assim concluindo o espaço para que eles pudessem, então, dali usufruir para o seu sustento, né? Então a gente quer finalizar com uma mensagem, né, que é de nós, do povo caigangue, né, que diz o seguinte: em Yamoki, em Penu, Carcan Omambuki, em Penu Kege. Isso quer dizer que em Yamoki, em Penu, quer dizer o conhecimento que nós temos da nossa história. Omambuki, em Penu, quer dizer o conhecimento dentro da sociedade não indígena que o indígena está inserido.